Bom, gente, hoje eu vou gravar um vídeo sobre solfejo e linguagem rítmica. Nós tentamos, na verdade, fazer uma gravação pelo PowerPoint, mas eu estava com alguns problemas, tentei gravar inúmeras vezes e como não estava funcionando, eu decidi gravar de uma maneira mais simples, porém que atenda a questão do áudio, que alguns disseram que o áudio estava baixo, e também quero ver se assim fica mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou escrevendo, ok? Nós temos um grupo no WhatsApp que ali nós conversamos. Podemos tirar dúvidas sobre qualquer assunto da música, sugerir novos conteúdos, como esse vídeo mesmo, nós conversamos com os participantes do grupo para ver qual vídeo seria mais interessante gravar primeiro, né? E tendo em vista que o conteúdo de linguagem rítmica e solfejo está muito defasado, nós decidimos gravar uma série de vídeos sobre esse assunto. E, na verdade, nós vamos gravar primeiramente falando da linguagem rítmica, depois nós vamos falar do solfejo, nós vamos fazer uma combinação deles, uma série de vídeos sobre esse assunto, a fim de facilitar a vida de vocês, ok? Aqueles que quiserem participar desse grupo no WhatsApp, enviem um e-mail para mim, adamsilva1988@hotmail.com, com o seu nome e o seu número de telefone com código de área, e eu adiciono vocês no grupo. Esse vídeo eu vou focar mais na questão da linguagem rítmica. Assim, eu sei que vai misturar às vezes os tempos, porém eu vou tentar fazer referindo ao tempo em si, a divisão dentro do tempo, no compasso simples e no compasso composto, ok? Então vamos lá. O que nós precisamos entender sobre a linguagem rítmica? E eu notei que muita gente teve dificuldade com isso, tá? Prestem atenção. Essa elipse, ela representa um tempo, uma volta completa, tá? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: toda nota que iniciar em baixo, né, toda figura que tiver o início em baixo, nós vamos falar tá. Isso tanto no compasso simples como no compasso composto. Porém, a partir de agora, as sílabas mudam para o compasso simples e compasso composto, porque no compasso simples a subdivisão é binária e no compasso composto a subdivisão é ternária. Então, como nós temos uma subdivisão binária, quer dizer que eu vou dividir um tempo em dois, né, no compasso simples. Então, embaixo, todas as figuras que começarem embaixo vão ser tá, todas as figuras que começarem em cima vão ser ti, e depois nós temos a bissubdivisão, que é quando eu divido isso mais uma vez, né? Fazendo com que a figura seja dividida aqui em 4 partes. Então, quando eu divido o tá, vai virar fá, e quando eu dividir o ti, vai virar fi. Eu gostaria de esclarecer o seguinte: o termo linguagem rítmica eu só escutei na congregação, né? Na faculdade eu já escutei falar de solfejo rítmico, ditado rítmico, né? Leitura rítmica, linguagem rítmica eu só escutei na congregação. Por isso que às vezes nós vamos colocar no Google para procurar alguma coisa e só vamos achar vídeos sobre a congregação, ok? Então, vamos pensar assim: uma volta completa, né, representa um tempo.
E o que nós confundimos bastante é a questão quando nós entramos na subdivisão, que nós falamos tá, ti, nós imaginamos na nossa cabeça que quando a figura for uma semínima, eu vou falar tá, e quando for uma cocheia eu vou falar ti. Porém, não é o caso, tá? Lembrem-se disso. A elipse, quando eu estou solfejando, a elipse me mostra qual sílaba eu vou falar. E o valor da figura vai me falar quanto que eu vou percorrer, tá? Então, na questão aqui de um tempo eu tenho tá, subdivisão binária eu tenho tati, bissubdivisão eu tenho fa, fi, né? Fica tá, fa, ti, fi, sempre horário. E aí, nós temos um outro termo que não existe na congregação, mas que seria uma outra bissubdivisão. Concordam? Que eu dividi em 2 novamente, então seria outra bissubdivisão. Mas não existe esse termo, tá? E também não existem sílabas para eles. Por isso que o tá eu deixo o a, o fá eu deixo o a também, o ti eu deixo i e o fi eu deixo i também. Então, acaba ficando um pouco confuso. Porém, como o método ensina assim, nós vamos fazer dessa maneira. Eu poderia, né, num ditado rítmico, fazer tá, 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 tá. Não tem problema. Não preciso falar as sílabas. A ideia das sílabas é para facilitar a nossa leitura, ok? Então, nós temos, por exemplo, né, uma semínima em um compasso 4x4. A semínima vale um tempo, né? Porque o número de baixo representa a figura que vale um tempo. Então, a semínima vale 1. Se essa semínima começar embaixo, né? Se o compasso aqui for completo, um exemplo, eu tenho essas figuras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e acaba o compasso, eu sei que aqui vai começar com tá, né? Então, tá, uma volta completa. Depois, vocês notaram que eu dei a volta completa e eu parei aqui. A próxima figura vai começar com tá também. Então, eu vou falar tá, porém ela vale meio tempo, então eu só vou percorrer metade. Lembram que eu falei? A elipse me fala qual que é a sílaba que eu vou dizer quando inicia a figura. Por isso que eu falei tá, e aí o valor da figura me fala quanto que eu vou percorrer. A elipse está me falando que é tá, e a figura está me falando que é uma volta completa. Então tá, acabou embaixo. A elipse está me falando que é tá, e a figura está me falando que vale meio tempo. Então tá, acaba aqui. Essa figura também vale meio, porém a elipse está me falando que é ti. Então, eu vou descer falando ti e eu só percorro meio tempo. Agora eu tenho mais um tempo e começa na sílaba tá. Então, uma volta completa. Tá. E depois, essa aqui começa no tá e percorre metade. Tá, ti. Notaram? Essa começa no tá, percorre metade. Essa começa no ti, percorre metade. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando chegar nas síncopas, o cenário muda. E é onde complica um pouco. Eu vou usar outra cor aqui para vocês identificarem que é outro compasso, tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma colcheia, uma semínima, uma colcheia, e aqui podemos colocar uma mínima, certo? Então, prestem atenção. O compasso começou agora, então a sílaba que eu vou usar é tá. Porém, ela vai percorrer meia volta, porque a nota tem meio tempo. Então, eu vou falar tá. Agora, a elipse está me falando que a figura vai começar com a sílaba ti.
e a figura está me falando que eu vou dar uma volta completa. Então vai ser ti e vou acabar aqui. Essa figura, a elipse me fala que ela começa com ti. E a figura me fala que eu vou percorrer meio tempo. Então vai ser ti até embaixo. E essa figura começa no tá e dá 2 voltas. Tá. Deu para entender? Vou fazer a linguagem inteira sem parar, ok? Tá, ti, tá. Notaram que eu acabei aqui embaixo? Gente, uma coisa que eu sempre falo. O primeiro quilômetro acaba no começo do segundo. O segundo acaba no começo do terceiro, o terceiro no começo do quarto e o quarto acaba no começo do quinto. Como nós temos 4 tempos, o quarto acaba no começo do primeiro. E o primeiro começa aqui embaixo. Então, prestem atenção, vou fazer 2 tempos de novo, ó. Tá. E acaba aqui. 2 voltas completas. Ok? Então, vamos fazer outra figura que é importante vocês saberem, né? É quando nós utilizamos esse Fá e o Fi, por enquanto, tá? Nós temos aqui uma colcheia pontuada com uma semicolcheia, tá? E aí nós temos 2 tempos e 1 tempo, só para completar aqui. Nossa, agora complicou. Complicou porque eu pulei um passo aqui, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, ainda 4x4, tá, gente? Eu vou colocar, nós já falamos da semínima, falamos da colcheia, falamos da mínima, mas nós não falamos da semicolcheia. Vamos falar da semicolcheia. Quando eu tenho a semicolcheia, nós sabemos que a semínima vale 1, a mínima vale meio, a semicolcheia vale 1/4. Então, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1 tempo. Tá? Prestem atenção nisso aqui também, gente, só para relembrar vocês. Alguns podem se perguntar, por que que não coloca as 8 ligadas? Para facilitar a leitura. Eu sei que aqui é um tempo, que aqui é um tempo. 1, 2, 3, 4 e acaba o compasso. Fica mais fácil de visualizar o que nós estamos lendo, tá? Então, quando eu dividir o tempo em 4, eu vou usar, ó, tá, fá, ti, fi. Depois, tá, fá, ti, fi. E depois 2 voltas completas. Porém, o que vocês precisam tentar entender é que todas aqui têm o mesmo valor. Todas têm 1/4. Aqui também. Então, eu não posso, supondo que fosse do, ré, mi, fá, eu não posso fazer do, ré, mi, fá, do, ré, mi, fá, porque eu estou segurando esse último fá e ela tem o mesmo valor. Então, eu tenho que manter a fala, por isso que eu desenhei 8 aqui, para vocês entenderem isso, ó. Tá, fá, ti, fi, tá, fá, ti, fi, tá. Prestem atenção, porque a mão não para, né, ó. Tá, fá, ti, fi, tá, fá, ti, fi, tá. E acaba aqui embaixo. E se tivesse mais figuras, não acabaria, continuaria rodando, porque eu não tenho pausa, né? E mesmo se fosse respiração, a mão não vai parar. Você vai respirar, porém a mão não vai parar de contar, certo? Então, agora que nós sabemos, né? Tá, fá, ti, fi. Vamos voltar a essa figura aqui. Essa última figura é uma semicolcheia. Ela vale 1/4. A colcheia vale meio e o ponto vale metade de meio. Então, ele vale 1/4, né? Meio mais 1/4 são 3/4 e aqui 1/4. Essa figura representa um tempo. Ela poderia ser desenhada assim. Fica um pouco mais confuso de ler, porém significa a mesma coisa, tá? E aí você sabe que aqui é um tempo. Nesse caso, gente, vamos fazer por partes para você entender. Se aqui nós falamos tá, fá,
ti, fi. Esse é o último quarto. E esse aqui também é o último quarto. Nós sabemos que a sílaba que nós vamos falar aqui é fi. E agora, nós sabemos que quando o tempo começa, a sílaba que nós usamos é tá, porque começa aqui embaixo, certo? Então vai ficar tá, fi? Não. Por quê? Para facilitar a leitura, nós sabemos que isso aqui era uma cocheia, né? Ele iria até aqui. O ponto seria o ti. Mas só que, supondo que aqui fosse do, ré, eu não posso falar do, ré. É do, ré, né? É tudo junto isso aqui. Então, como ele vai ser junto, ao invés de eu falar tá, ti, fi, eu vou falar tá, e fi. Eu não vou falar o T, né? Não vou falar o T para me entender. Olha, eu já entrei na segunda metade, né? Porém, ainda tô na mesma nota. Então, aqui vai ficar assim, ó. Tá e fi, tá e fi. Notaram? Eu falo i aqui e o fi aqui. Mas, quando tá muito rápido, fica tá e fi, tá e fi, tá e fi, tá e fi. Ok? Agora aqui, a linguagem do compasso completo fica tá e fi, tá, tá. Ok? Isso aqui, gente, ajuda bastante já, né, na maioria das coisas que nós formos ler. Agora tem essas outras sílabas aqui que são usadas quando nós falamos da fusa, ok? Então, quando falarmos da fusa, no caso de 4x4, tá, gente? Não vamos confundir, porque a fusa não tem valor próprio. Depende muito da fórmula de compasso, tá? Então, gente, a fusa, ela tem 3 riscos, certo? Porque é metade da semicolcheia. Então, aqui eu tenho a fusa. 8 fusas representa um tempo. Por isso que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada partezinha dessa é uma fusa, tá? E equivale um tempo. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer assim. Como que vai ficar isso aqui? Gente, é cada uma sílaba. Então, tá, a, fa, a, ti, e, fi, i. Tá, tá, fa, ti, fi. Porém, prestem atenção na minha mão. A minha mão mantém a mesma velocidade sempre. A minha voz muda a velocidade, porque em uma volta aqui eu falei 8, em 2 voltas aqui eu falei 1, em uma volta aqui eu falei 4. A minha voz muda quando eu estou cantando, o meu instrumento muda a velocidade quando eu estou tocando, mas a minha mão não muda nunca. Então aqui, ó, tá, a, fa, a, ti, e, fi, e, tá, fa, ti, fi. Notaram? Eu fiz bem devagar para ficar óbvio, tá? Se eu fizer mais rápido, tá, fa, a, ti, e, fi, e, tá, fa, ti, fi. É meio difícil fazer assim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, tá? Eu posso ter figuras assim aqui também, tá? E isso complica ainda mais, porque aqui nós vamos já mexer com essas outras sílabas e aí complica bastante, na verdade, tá? Como no nosso inário não tem fusa, né? Nos métodos são bem poucos os exercícios que tem fusa. Nós não vamos fazer linguagem rítmica de semicolcheia pontuada aqui. Nós vamos deixar só uma coisa clara quando nós estamos falando de compasso simples, gente. É o seguinte, ó. Nós temos os compassos simples. As fórmulas de compasso em cima são 2, 3 ou 4, tá?
Não é o número de baixo que define quais são os tempos do compasso. Não, aqui define apenas qual figura vale 1. O de cima que me fala se é binário, se é ternário, se é quaternário, se é simples, se é composto, né? Tem quinário, setenário, mas nós usamos esses 3 mais, né? Então, vamos supor, nós falamos de 4 por 4. Vamos falar de um 3 por 8 agora, tá? 8 quer dizer que a cocheia vale 1 tempo. E nós temos 3 cocheias no compasso. Então, prestem atenção aqui, ó. Eu tenho 3 por 8 e meu compasso tem 3 cocheias. Por isso que eu falei, não confundam que a cocheia é tati. Pensem sempre nisso. Um tempo é uma volta, meio tempo, meia volta. A posição me fala qual é a sílaba que eu vou usar. Então, nesse caso, 3 por 8, a cocheia vale 1. Aqui é um tempo, um tempo, um tempo. Compasso completo. Começa embaixo, ó. Tá, tá, tá. E assim vai. E aqui vai complicar, por quê? Nós temos agora a cocheia e a semicocheia. Nesse caso, a semicocheia vale meio tempo. Então, eu tenho tá, ti, tá, tá, ti. Notaram? E agora, falando em fusa, eu posso ter, olha só que interessante. Nós temos essa figura aqui e vamos colocar essa aqui. Olha só como que isso complica. Se a cocheia vale 1 tempo, a semínima vale 2, né? Cocheia vale 1, semicocheia vale meio e a fusa vale 1/4. Lembra? Aqui é igual aqui, ó. Esse vai ser o fi, né? E aqui vai ser taifi, ok? Taifi, tá. Então aqui eu estou usando a fusa, porém a fusa aqui vale 1/4. Então vocês entendendo matematicamente, baseado na fórmula de compasso, vocês sabem qual o valor da figura. E baseado na elipse, vocês sabem qual é a sílaba que vocês vão utilizar. Agora vamos falar de um compasso 2 por 2. Num compasso 2 por 2, nós temos a mínima valendo 1 tempo, a semínima valendo meio e a semicolcheia, a colcheia valendo 1/4. Então, nesse compasso aqui, prestem atenção. Nós temos aqui, vamos fazer alguns compassos para vocês entenderem, tá? Olha só, 1 tempo, aqui meio tempo, 1/4 e 1/4. 1/4 mais 1/4 é meio, mais meio dá 1, 1 mais 1, 2. Aqui eu tenho 1 mais meio. Aqui eu tenho 1/4 mais 1/4 dá meio, mais meio, 1, 2. E aqui, 2. Ok? Então, prestem atenção. Eu tenho 1 tempo e o compasso é completo. Começa embaixo, eu dou uma volta completa. Tá. Esse aqui vale meio. Então, vai ser tá. E aí, eu tenho ponto. Como ele tá ligadinho, vai ser i. E aqui vai ser fi. Então, olha só. Tá e fi. Então, uma volta completa. Tá, tá e fi. Tá, tá, ti. Tá, fa, ti. Tá, tá, tá. Por que aqui é tá, fa, ti, gente? Essa vale 1/4, essa vale 1/4, essa vale meio. Então, comecei embaixo, passou o compasso, comecei embaixo. Essa vale 1/4. Tá. Essa aqui vale 1/4, começa com a sílaba Fá. Essa aqui vale meio, começa com a sílaba Ti. E essa aqui vale 1, começa com a sílaba Tá, porque tá embaixo. Tá. Notaram?
A posição me dá a sílaba, o valor me dá o trajeto, ok? Agora, nós vamos fazer os mesmos exemplos para o compasso composto, ok? Então, nós temos aqui no compasso composto, eu vou usar um exemplo, tá? 6 por 8, depois 9 por 4 e depois 12 por 8, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, o que que muda do compasso simples para o compasso composto? O tá vai ser sempre embaixo. Porém, um compasso composto, ele tem uma subdivisão ternária. O que é a subdivisão ternária? Um tempo é dividido em 3 pulsos, né? Imagine isso aqui, um relógio, gente. Se aqui é 6 horas, né? E o relógio tem 12 horas. Dividido por 3, vai dar 4 horas. Cada intervalo, né? Então, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 11, 12, 1, 2. E aí tem o 3, 4, 5, 6. Notaram? Ficou 4 horas aqui, 4 horas ali, 4 horas aqui. E as sílabas são tá, te, ti. Esse é o compasso composto. Nós podemos dividir isso aqui, fazer a subdivisão é ternária. Porém, eu vou fazer aqui a bissubdivisão. Então, estou dividindo em 2, né? Aqui vai ser Fá, aqui vai ser Fê e aqui vai ser Fi. Notem que ficou agora intervalos de 2 horas. 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6. Né? E depois tem a outra bissubdivisão, que não tem nome, né? Então, ficou Tá, A, Fá, A, Te, E, Fe, E, Ti, I, Fi, I. 12 pontinhos, então um para cada hora do relógio. Nós vamos usar isso aí? Nós usamos bastante, tá? Mas essas daqui usa-se bem pouco também. Vamos prestar atenção aqui nos exemplos. Eu tenho 6 por 8. O 8 quer dizer que a colcheia vale 1 pulso. Se a colcheia vale 1 pulso e eu tenho 6 colcheias num compasso, eu tenho 2 tempos, né? 6 dividido por 3 igual 2. Por quê? Lembra que eu falei que o compasso composto, né, um tempo, ele tem a subdivisão ternária? Então, 3 é um tempo, 3 é um tempo. E como que fica essa leitura, gente? Tá, te, ti, tá, te, ti. Nós estamos falando somente da subdivisão. Então, tá, te, ti, tá, te, ti. Ok? Bom, se a colcheia vale 1 pulso, a semínima vale 2 pulsos. Então, se eu tiver isso aqui, nós temos tá, ti. Ué, mas por que não falou T? Por quê? Gente, aqui dentro eu tenho o tá e o T, né? Mas a nota não mudou, eu não preciso falar T. Quando eu falar ti, eu sei que mudou de tempo, né? Então, nesse caso, como ela vale 2 pulsos, eu vou falar os dois juntos. Então, tá, ti. Agora, quando é que eu falo esse E, né? Igual o TAIF. Quando nós formos subdividir o próximo pulso, né? Como que fica isso? Prestem atenção. Mesmo exemplo, né? Mas agora eu vou colocar assim, ó. Colcheia pontuada com semicolcheia e depois colcheia. O que que isso quer dizer, gente? Olha, tá, ti. E esse cara aqui do meio seria o T, né? Porque a colcheia vale 1 pulso, a semicolcheia vale meio pulso.
E esse ponto também vale meio pulso. Então, isso com isso vai dar T. Aqui é tá, T, ti. Mas eu não posso falar T, lembra? Porque tá ligado aqui. Então, eu vou falar E. E aqui a subdivisão. Então, ó, tá, E, Fê. Né? E esse Fê vai percorrer só metade de um pulso. E a última é Ti. Então, nesse caso aqui, fica tá, E, Fê, Ti e acaba embaixo. Né? Fazendo o compasso completo, nós temos tá, ti, tá, e, fê, ti. Se vocês pegarem, né, aqui, ó, o compasso completo e fazerem a leitura, vai ficar tá, ti, tá, e, fê, ti, tá, ti, tá, e, fê, ti. Notaram que o efe é rapidinho? Por quê? Cada um desses é metade da outra, né? Então, nesse caso aqui, geralmente, né, quando você está mexendo com 6/8, é raro ver uma fusa para nós usarmos essas outras sílabas, né? Mas já no 9/4 pode acontecer. Por quê? Quando é 9/4 ou 6/4, 12/4, só estou usando o 9 para vocês verem que é a mesma coisa, tá, gente? O 4 aqui quer dizer que a semínima vale 1. Então, prestem atenção. Aqui eu tenho tá, te, ti, um tempo, 3 pulsos. E aí, eu tenho, por exemplo, vamos fazer igual aquele ali, vai ser isso aqui, né? Tá, ti. E aquele cara ali, para fazer o tá, e, fê, ti, seria uma semínima pontuada acompanhada de uma cocheia e outra semínima. Então, aqui seria tá, te, ti, tá, ti, tá, e, fê, ti, né? E acabou com o passo. Agora, no 9/4, se eu tiver uma colcheia pontuada com uma semicolcheia, aí que começa a misturar as coisas. Por quê? A colcheia não, perdão, a semínima seria um pulso. A colcheia seria meio pulso. E aí, eu tenho aqui 1/4 que é o ponto e 1/4 que é a semicolcheia. Então, aqui ficaria o quê? Tá, fá, a, né? E aí, ele complica. Por isso que eu falei, a linguagem rítmica, ela deveria ser tudo tá, 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 tá. Por quê? Eu não posso falar fá aqui, por quê? Porque eu não mudei de nota. Prestem atenção. Eu vou desenhar aqui de verde, tá? Esse cara aqui vale meio pulso, tá, gente? Tô falando em pulso, não tô falando em tempo. Eu tenho meio pulso e aqui 1/4 de pulso. E aqui outro quarto de pulso, certo? Lembra que nós falamos que aqui era 3/4 de pulso e aqui 1/4? Olha só, se eu falar tá, eu percorri meio. E se eu falar fá, ele vai achar que eu mudei de figura. Então, devido a esse erro, eles colocaram, quando isso acontecer, que é muito raro, tá? Eles colocaram a sílaba aqui e o fá na última, tá? Então ficou tá, fá, te. Eu tô parando no T, gente, porque eu não tô seguindo, tá? Eu tive que cortar o vídeo rapidinho, mas aqui eu desenhei algumas figuras para dar continuidade, tá? Então, aqui seria tá, fá, te, ti. Aqui eu tenho 3 pulsos, né? Porque se a semínima vale 1, a mínima vale 2 e a mínima pontuada vale 3. Então, um tempo. E aqui eu desenhei mais 3 pulsos, que equivale a um tempo. Então, meio mais meio, meio mais meio, meio mais meio. Ok? 3 pulsos, um tempo. Então, aqui fica tá, fá, te, fê,
TIFF, porque nada mais é do que dividir isso aqui em meio, dividir isso aqui no meio e dividir isso aqui no meio, tá? Então a linguagem desse compasso aqui ficaria tafateti, tafatefetifi, ok? É bem complexo, eu não estressaria muito com isso, tá? Nós temos, eu acho que 2 hinos no nosso inário que usa essa linguagem, tá? É só lembrar que ao invés de falar tafa, vou falar tafa, igual o taife, né? Porém dentro de um pulso aqui, ó. Tafa, te, ti, tafa, te, fe, ti, fi. Ok? E no 12/8, gente, eu nem vou fazer aqui, tá? A linguagem rítmica é idêntica ao 6/8, porém, se eu tirasse aquela barra de compasso, vocês sabem que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É apenas isso e muda a acentuação métrica, mas a linguagem rítmica não muda, ok? Então, fiquem bem atentos a essa questão. Pode acontecer de em algum lugar vocês encontrarem alguma fórmula de compasso que tenha 2 embaixo, né? Mas no nosso inário não tem. Para compassos compostos nós temos o 8 embaixo ou o 4, tá? Agora, com isso, gente, nós sabemos como subdividir os tempos, né? Ali na linguagem rítmica. É como que eu falo qual nota que vai ser mais rápida que a outra, porque agora vocês conseguem, através da leitura, sabendo onde estão a mão de vocês, vocês vão saber qual sílaba falar. Lembrando que no compasso simples, nós temos tá, fa, ti, fi, né? E no meio tem as sílabas que representam ela. E aqui tá, te, ti. No caso, tafa, tefe, tife, né? E aí, vocês sabendo que a minha mão me fala qual sílaba vou usar e o valor da figura, baseado na fórmula de compasso, me fala o quanto eu vou percorrer, ok? Bom, gente, vamos cortar esse vídeo por aqui, né, para não ficar muito extenso, e eu vou gravar outros sobre o assunto, espero que gostem, né? Aqueles que já estão inscritos no canal, bem-vindos de volta, né? Aqueles que ainda não são inscritos, gostaram do vídeo, inscrevam-se, acionem a notificação para que quando nós postarmos novos vídeos vocês sejam avisados. Não esqueçam de deixar um joinha, porque isso ajuda nosso canal a crescer, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.